Tudo começou com uma voz. Não uma qualquer, mas uma voz que rasga o silêncio da rotina, que atravessa gerações, tradições, hábitos e comodidades. Uma voz que não se encaixa nos padrões terrenos, que não pede licença e não oferece explicações imediatas. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus se dirige a Abrão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E nesse momento, um ciclo se quebra. Algo é iniciado que mudaria o destino não só de um homem, mas de um povo, de uma linhagem, de um plano eterno. Não há milagres, não há manifestações visíveis, não há anjos nem sinais. Há apenas uma voz, uma palavra, um comando, e isso é tudo o que Deus oferece. E isso é tudo o que Ele exige, uma resposta, obediência. A fé de Abraão não começou quando Isaque nasceu, nem quando Deus fez a promessa das estrelas incontáveis. A fé de Abraão começou quando ele ouviu e decidiu sair. A obediência antecedeu o entendimento, e isso choca a mente moderna, viciada em controle, em saber antes de fazer, em garantir antes de agir. Deus, no entanto, não lida com quem exige todas as certezas. Ele caminha com aqueles que obedecem mesmo no escuro, porque a verdadeira fé não floresce na segurança, mas no salto. E é por isso que o primeiro passo da jornada espiritual não é a visão clara, mas a entrega total. O ponto de partida não é uma rota desenhada no papel, mas uma decisão cravada no espírito. Eu vou porque Deus mandou. A voz que disse sai não foi cruel, foi libertadora, porque enquanto todos ao redor permaneciam presos às suas certezas, à sua herança cultural, ao conforto de suas rotinas previsíveis, Abraão foi arrancado pela graça de Deus de uma vida medíocre. E o que pareceu perda, deixar terra, família, nome e segurança, era na verdade um presente. O nascimento de uma nova identidade, de um novo propósito, de uma nova história. Quando Deus diz sai, Ele está, na verdade, dizendo: eu tenho algo maior do que você pode imaginar. Mas esse algo maior não cabe nos moldes antigos. É preciso romper. É preciso sair. Há pessoas que passam a vida inteira pedindo a Deus um propósito, mas nunca saem do lugar. Querem viver o extraordinário, mas não largam o confortável. Abraão não teve um plano estratégico, ele teve uma direção espiritual. E isso foi suficiente. A maioria não obedece porque espera Deus explicar, mas Deus não explica. Deus chama, e só quem responde o chamado experimenta o invisível se tornar real. Abraão não foi um herói com poderes sobrenaturais. Ele foi um homem comum que disse sim ao extraordinário. E esse sim começou com uma renúncia radical. Deus não estava pedindo para ele se mudar de endereço. Deus estava dizendo: deixe de ser quem você era para se tornar quem eu te criei para ser. Hoje, muitos continuam ouvindo essa mesma voz. Ela não grita, mas inquieta. Não força, mas convida. Ela sussurra nas madrugadas silenciosas, nos momentos de frustração com a própria vida, nas dores que não fazem sentido, nas inquietações que parecem perturbar o sono. E a pergunta é: você está disposto a sair? Está preparado para obedecer sem entender tudo? Porque o propósito de Deus não se revela antes da obediência. Ele se revela por causa da obediência. Foi isso que mudou a história de Abraão. Foi isso que pode mudar a sua. A sua fé também pode começar agora, com um sim em silêncio, com uma renúncia interna, com um passo em direção ao desconhecido, com a decisão de confiar mesmo quando tudo parece confuso. Porque a fé verdadeira não começa quando tudo faz sentido. Ela começa quando tudo o que você tem é uma voz e uma promessa que ainda não vê. Harã não era o Egito. Não era uma terra de escravidão, de açoites, de opressão declarada. Harã era, na verdade, um lugar de transição. Um lugar confortável, fértil, estrategicamente localizado, onde a família de Terá
pai de Abraão, havia parado no meio do caminho. Gênesis capítulo 11, versículo 31, afirma que eles saíram de Ur dos Caldeus com o objetivo de chegar a Canaã. Mas não chegaram. Ficaram em Harã. Estacionaram onde era mais cômodo. E ali construíram vida, moradia, vínculos e rotina. Mas o plano original não era parar ali. Harã não era o destino. Era uma pausa. Mas uma pausa que virou prisão. Uma transição que virou zona de conforto. E quantos não estão exatamente nesse lugar? Pararam por um tempo, se acostumaram e nunca mais saíram. Desligaram o propósito e ligaram o piloto automático. O problema é que Harã nunca será Canaã. Pode parecer provisoriamente bom, estrategicamente vantajoso, emocionalmente conveniente, mas não é o lugar onde a promessa se cumpre. Harã é a terra onde a visão enfraquece e a alma se acomoda. O coração se acostuma ao quase, ao meio termo, ao melhor que nada. Mas Deus não chama para o quase. Deus chama para o cumprimento total. E para isso, às vezes, Ele precisa permitir que o confortável se torne insuportável, que a terra boa se torne terra estéril, que o lugar de descanso comece a parecer um cativeiro. Porque enquanto estiver tudo confortável demais, ninguém quer sair. É por isso que Deus move o chão. É por isso que Ele balança estruturas. Porque Ele sabe que a permanência em Harã impede a chegada ao destino real. Harã é também o símbolo de todas as desculpas. É o emprego que você aceitou porque era mais seguro. É o relacionamento que você mantém porque tem medo da solidão. É o hábito espiritual morno que você cultivou porque exige pouco de você. É tudo aquilo que parece funcionar, mas está fora do propósito. E por mais funcional que seja, Harã nunca será a terra prometida. Nunca será o lugar onde Deus te quer pleno. Nunca será o ambiente onde a fé é refinada e o nome é mudado, porque foi apenas depois de sair de Harã que Abrão começou a se tornar Abraão. Foi fora de Harã que ele ouviu Deus mais claramente. Foi na estrada, na caminhada, na obediência que as promessas começaram a se manifestar. Harã foi a última estação antes da transformação. Quantos hoje estão presos nesse Harã existencial? Gente que já ouviu o chamado de Deus, mas racionalizou. Já sentiu o incômodo do Espírito, mas preferiu ignorar. Já teve revelações, sonhos, visões, mas voltou a dormir. Gente que sabe que o atual lugar é apenas uma sombra do que Deus planejou, mas continua ali por medo, por cansaço, por trauma. Harã também é o lugar onde a geração anterior parou. Terá morreu ali. Quantas coisas não morrem quando a gente estaciona no que era provisório? Quando paramos antes do tempo, matamos promessas, perdemos experiências, abortamos destinos. Mas há um Deus que ainda chama, que ainda diz, sai, eu ainda tenho Canaã para você. Mesmo que você tenha se acostumado com o Harã, ainda é tempo de se levantar. Levantar não é fácil, requer confronto interno, exige cortar vínculos. Às vezes, significa se afastar do que é familiar, do que é tradicional, do que os outros consideram normal. Mas se você quer viver o extraordinário, vai ter que romper com o ordinário. Vai ter que dizer não ao que todo mundo diz sim. Vai ter que abrir mão do que faz sentido humano para viver o que só faz sentido no espírito. Harã só se torna prisão porque decidimos parar de ouvir a voz que um dia nos tirou de Ur. E é essa mesma voz que hoje ecoa de novo. Sai da tua terra, de onde você parou, de onde você travou, e vai para a terra que eu te mostrarei. Se você ouviu esse chamado, não adie mais. O tempo de Harã acabou. O tempo de Canaã começou. A ordem de Deus para Abraão não veio acompanhada de um mapa, de um plano detalhado, ou sequer de uma descrição básica do que viria depois. Não havia pontos de parada definidos, nem segurança logística, nem um roteiro que pudesse ser seguido com previsibilidade. O chamado foi direto.
Vai para a terra que eu te mostrarei. Não a terra que ele já havia mostrado, não a terra que Abraão já conhecia. Era um futuro velado, envolto em mistério, acessível apenas por meio da confiança. Esse é o padrão de Deus com aqueles que ele deseja formar. Ele não revela o destino, ele revela a voz. E se a voz for suficiente para você andar, então você está pronto para viver o propósito. É exatamente aqui que a fé autêntica se revela, porque fé não é acreditar quando tudo está claro. Isso é apenas lógica. Fé é se mover quando tudo está incerto. É caminhar sem garantias humanas. É deixar o solo firme do que é conhecido e pisar em águas onde não há chão visível. Essa fé que agrada a Deus, como afirma Hebreus capítulo 11, versículo 6, exige ação sem explicação. É o tipo de fé que não se alimenta de resultados, mas de relacionamento. Não busca provas, mas presença. Abraão partiu confiando não no caminho, mas em quem havia falado com ele. E essa confiança o levou mais longe do que qualquer certeza humana jamais o levaria. Muita gente não obedece porque quer primeiro entender. Mas Deus não se molda aos critérios da lógica humana. Ele não está preocupado em satisfazer nossa necessidade de controle, mas em nos ensinar a depender. O chamado sem mapa é o teste que separa os que apenas ouvem dos que realmente creem. Porque quem precisa de garantias para obedecer não entendeu o que é fé. Quem exige previsibilidade para seguir não está pronto para o propósito. Deus quer filhos que confiem na sua voz mais do que em seus próprios olhos, porque há caminhos que só se revelam quando os pés começam a andar. E há milagres que só acontecem depois do primeiro passo. Esse tipo de fé incomoda. Ela desafia o orgulho. Ela humilha a razão. Ela desmonta a falsa sensação de controle que o mundo moderno cultiva. Mas é essa fé que transforma. Porque quem decide obedecer sem saber para onde está indo, está dizendo com a própria vida: eu confio mais no Deus que me chama do que no conforto que me cerca. E esse tipo de entrega provoca movimento no céu. Abraão foi chamado amigo de Deus, não por ser perfeito, mas por ter caminhado na direção de uma promessa que ele ainda não enxergava. Isso é fé. E isso é o que muda destinos. Você não precisa entender tudo para obedecer. Você só precisa ouvir e confiar. Porque quando Deus diz vai, Ele já preparou o caminho, mesmo que você ainda não veja. O que está à sua frente pode parecer um abismo, mas para quem confia, esse abismo se transforma em ponte. O chamado sem mapa é a escola da maturidade espiritual. É onde o crente vira discípulo, onde a fé deixa de ser um conceito e se torna estilo de vida. Onde o relacionamento com Deus passa do raso para o profundo, e onde a promessa se torna mais real do que a paisagem. Se hoje Deus está te chamando para dar um passo sem mapa, sem manual, sem rota definida, saiba que você está no caminho certo, porque os maiores destinos espirituais não são revelados de uma vez, eles são vividos passo a passo, e cada passo de obediência desenha um pedaço do mapa que Deus já escreveu. Ele não está em silêncio, ele está dizendo: sai, anda, confia. Eu vou te mostrar. E quem obedece a essa voz nunca caminha sozinho. Quando Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, ele estava ordenando uma desconstrução profunda. Não era apenas uma viagem física, era uma separação existencial, um rompimento com tudo o que formava o que Abraão acreditava ser. A terra representava o território da estabilidade. A parentela representava os laços sociais, emocionais e culturais. A casa do pai representava a raiz, a história, a herança e a segurança. Deus estava exigindo que ele deixasse para trás não só o local onde habitava, mas tudo aquilo que lhe dava senso de identidade e pertencimento. E essa é, talvez, uma das exigências mais dolorosas da fé.
deixar para trás até mesmo o que nos moldou, para sermos moldados de novo. Muitos querem viver os planos de Deus sem abrir mão da velha estrutura que os sustentava. Querem a promessa sem o êxodo. Mas o chamado divino exige ruptura. Não há transformação sem renúncia. E o que Deus pediu a Abraão não foi simbólico, foi literal. Ele teve que virar as costas para tudo aquilo que havia construído como referência de vida. Teve que deixar o sobrenome da família, a tradição dos antepassados, os costumes da terra natal, os deuses locais, os hábitos enraizados, para andar na direção de um Deus que ele ainda estava conhecendo. Isso é loucura para o mundo, mas é o caminho da fé. Porque antes de fazer de Abraão um pai de multidões, Deus precisou fazer dele um órfão das certezas humanas. Ele precisou esvaziar sua identidade natural para então preenchê-lo com o propósito eterno. Quantas vezes Deus nos chama a deixar coisas que já definiram quem somos, um cargo, um sobrenome, um relacionamento, uma narrativa de vida. E isso dói, porque nos apegamos ao que conhecemos. Abraão poderia ter argumentado, mas é aqui que está minha segurança, minha história, minha herança. Mas Deus não constrói o novo sobre os alicerces do velho. A casa precisa ser desmontada. Os vínculos precisam ser cortados. Os ídolos precisam cair. Porque o que ele quer edificar é eterno, e o eterno não se mistura com o passageiro. Há uma identidade espiritual que não pode nascer enquanto você insiste em manter a velha identidade social. E o que parecia perda para Abraão era, na verdade, libertação. Deus não está apenas interessado em te levar para uma nova terra. Ele quer fazer de você uma nova pessoa. E isso exige deixar o que conforta, o que define, o que protege. Muitas vezes, isso inclui deixar opiniões de pessoas que te amam, mas que não entendem teu chamado. Deixar padrões que funcionaram no passado, mas que já não têm mais unção para o teu presente. Deixar até mesmo o que deu certo, para viver o que é certo diante de Deus. A obediência não é sobre geografia, é sobre identidade. Abraão não saiu apenas de um lugar, ele saiu de si mesmo. E essa é a jornada mais radical que alguém pode trilhar, a de abandonar o que construiu ao longo da vida, para construir o que Deus sempre sonhou. Você está disposto a deixar o que parece ser você para se tornar quem Deus diz que você é? Está pronto para perder a casa e ganhar o céu, porque esse é o verdadeiro chamado. Quando Deus diz, sai da tua casa, Ele está dizendo, vem habitar no centro da minha vontade. Mas isso exige coragem, fé, renúncia. E, acima de tudo, amor por um Deus que vale mais do que qualquer conforto humano. A ordem de Deus não foi, leva sua família e sua cultura e adapta ao novo. Foi, deixa. E esse deixar é o início da libertação, da cura, da identidade restaurada. Abraão não seria lembrado como patriarca se tivesse ficado na casa de seu pai. Ele se tornou pai de nações porque teve coragem de deixar tudo para trás e seguir apenas a voz. A promessa feita a Abraão não foi, vá, e eu te explicarei. Foi, vai, e eu te mostrarei. A terra, o plano, o futuro, tudo viria depois da obediência. E esse é um dos maiores segredos da caminhada com Deus. Há coisas que só se revelam quando você abandona o que te prende. Enquanto você estiver preso ao que é seguro, previsível, confortável ou emocionalmente conhecido, você estará cego para o que Deus de fato preparou. Porque a revelação não vem antes da renúncia. A visão só se abre quando os pés se movem na direção do invisível. E muitas vezes, o que te impede de ver não é falta de fé, mas excesso de bagagem. Você está levando para o novo o que só tem peso, mas não tem propósito. Deus não trabalha com excesso, Ele trabalha com essência.
Ele não constrói promessas em cima de apegos, dependências emocionais, tradições humanas ou medos disfarçados de sabedoria. O que ele planejou para você não cabe na estrutura velha. Não se acomoda nos moldes antigos. Por isso, a pergunta que ecoa como uma trombeta espiritual é: o que você precisa abandonar? O que ainda ocupa o espaço que pertence ao novo de Deus? Pode ser uma amizade que te paralisa, uma ideia fixa que te sabota, um pecado de estimação que você se recusa a matar, um sentimento de culpa, uma vergonha, um trauma. Pode ser até mesmo uma visão equivocada de si mesmo, aquela que diz que você não é digno, não é capaz, não é escolhido. Tudo isso precisa ser deixado. Porque enquanto essas coisas ocuparem o altar do teu coração, Deus não pode mostrar a terra prometida. A ordem para sair não era apenas geográfica, era também simbólica. Deus estava dizendo: se você quer viver o que eu tenho, vai ter que soltar o que você construiu com suas próprias mãos. E isso dói, porque nos apegamos ao que é nosso, ao que foi difícil conquistar. As pessoas que caminharam conosco, as ideias que moldaram nossa identidade. Mas o reino de Deus é uma convocação ao desprendimento. A graça de Deus não se move com quem se ancora no passado. Ela corre com os que têm as mãos vazias, com os que ousam largar tudo em troca do tudo de Deus. Por isso, a pergunta permanece viva. Você está disposto a deixar para trás o que te define, para ser definido por Deus? Abraão só viu a terra quando saiu, e você só verá o que Deus planejou quando deixar o que te impede. Esse é o princípio. Deus não revela a próxima estação para quem insiste em permanecer preso à anterior. O novo de Deus sempre começa com um vazio provocado pela renúncia. É nesse lugar, onde tudo o que era seguro se foi, que ele aparece com direção. E aí, sim, você começa a enxergar o que antes era invisível. O problema é que muitos querem as promessas enquanto ainda mantêm os ídolos escondidos. Querem o plano de Deus, mas não largam a agenda pessoal. Querem o fogo do céu, mas ainda vivem amarrados ao controle humano. Mas Deus não divide a glória. Ou você solta tudo, ou você não vê nada. Talvez você esteja orando há anos: Deus, me mostra o teu plano. E Ele está respondendo agora: solta o teu. Talvez você esteja dizendo: Senhor, me leva à minha terra prometida. E Ele está dizendo: abandona as tendas onde você se esconde. A revelação só vem depois da renúncia. Esse é o padrão divino. E se você tiver coragem de obedecer, de soltar, de esvaziar, Deus vai mostrar, vai abrir, vai revelar, vai conduzir, porque Ele não falha, mas Ele exige tudo. E tudo começa com uma pergunta que hoje queima como fogo no espírito: o que ainda ocupa o lugar da promessa em você? Existe uma confusão silenciosa que impede muitos de avançar. Confundir promessa com propósito. A promessa é aquilo que Deus vai fazer. O propósito é o motivo pelo qual Ele vai fazer. A promessa é o que você vai receber. O propósito é o que você vai se tornar. E o erro mais comum é buscar o cumprimento da promessa sem antes compreender o processo que molda o propósito. Abraão recebeu uma promessa gigantesca, uma descendência incontável, uma terra, um nome grande, uma nação abençoada. Mas antes disso tudo, havia algo mais profundo no coração de Deus. Formar um homem que o conhecesse de verdade, que andasse pela fé, que fosse referência de obediência, que vivesse não pela lógica do mundo, mas pela voz de Deus. O que vinha antes da terra prometida era o caráter transformado. Há muitas pessoas paradas na jornada porque acham que o atraso da promessa é falha de Deus. Mas o que parece atraso, na verdade, é lapidação. Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com fundamento. Ele não entrega promessas para quem não entende o propósito, porque uma promessa sem propósito gera orgulho,
autossuficiência, idolatria do próprio dom. O propósito, por outro lado, gera maturidade. E maturidade é quando você entende que a promessa não é o fim, ela é um meio para glorificar a Deus. Abraão não foi chamado apenas para possuir terras, ele foi chamado para ser bênção para todas as famílias da terra. Isso é propósito, isso é eternidade. E é por isso que Deus começou a moldá-lo desde o momento em que disse: sai. Você está orando pelas promessas, mas já parou para perguntar qual é o propósito de Deus por trás delas? Já perguntou: Senhor, o que o Senhor quer formar em mim com essa espera, com essa caminhada, com essas dores que parecem sem sentido? Porque o que Deus faz em você sempre antecede o que Ele vai fazer por meio de você. Ele não te abençoa para você viver melhor. Ele te abençoa para que outros vejam nele um reflexo através da sua história. A promessa é poderosa, mas o propósito é eterno. E enquanto você não se render ao processo do propósito, a promessa pode até demorar, porque Deus não negocia integridade por rapidez. Ele está mais interessado em te transformar do que em te impressionar. O propósito também é o que sustenta a promessa. Porque a bênção sem raiz não permanece. O filho sem identidade não governa a herança. Por isso, quando Deus tira Abraão da terra, ele não está apenas movendo um homem, ele está dando início a um povo. Ele está construindo uma linhagem espiritual. Ele está preparando o caminho para algo que ultrapassa séculos. É assim que Deus trabalha. Ele planta profundo para depois crescer alto. Ele cava fundo para depois levantar forte. E enquanto você estiver disposto a ser cavado, mesmo em lágrimas, Deus estará construindo algo que o mundo não pode derrubar. A promessa virá. Mas não antes do propósito estar firme. E esse propósito começa na obediência, passa pela renúncia, é lapidado na paciência e se completa no caráter. Você pode até ver sinais ao longo do caminho, mas o cumprimento pleno só vem quando você entende. Eu não fui chamado apenas para receber, fui chamado para refletir Deus na terra. E quando essa consciência te dominar, você vai perceber que o que Deus planejou para você não é apenas sobre bênçãos, é sobre legado, é sobre eternidade. É sobre fazer parte de algo que não termina com a sua história, mas se estende para as gerações. Isso é propósito. Isso é o que vem antes e o que sustenta depois. No mundo atual, ninguém sai de casa sem saber o caminho. É comum abrir o GPS, traçar a rota, calcular o tempo, prever paradas, evitar imprevistos. A sociedade moderna foi treinada para depender da previsibilidade. Mas a fé que agrada a Deus é o exato oposto disso. É caminhar sem saber o próximo passo. É continuar mesmo sem ver o destino. É avançar sem controle. Foi assim com Abraão. Deus não lhe deu um mapa, nem uma descrição detalhada da terra prometida. O Senhor apenas disse: vai para a terra que eu te mostrarei. E essa expressão define a essência da fé verdadeira, a certeza do invisível, a convicção de que mesmo sem rota definida, a direção está segura porque vem do céu. Essa é a fé que anda com Deus sem GPS, mas com convicção. Uma fé que não se apoia na lógica, mas na promessa. Que não exige confirmação humana, mas responde à palavra divina. Que não precisa ver placas na estrada, porque já ouviu a voz do Pai no Espírito. Quando Deus chama alguém para um propósito, ele geralmente não revela todos os detalhes. Ele mostra um passo, e ao obedecer esse passo, o próximo se revela. Porque com Deus, o caminho se revela no caminhar. Essa é a fé que constrói história, que abre mares, que derruba muralhas, que transforma nômades em patriarcas. Mas essa fé só nasce quando você larga o controle e agarra a confiança. Muitos ficam paralisados porque querem ter certeza absoluta de que tudo vai dar certo. Mas isso não é fé. Isso é ansiedade disfarçada de planejamento. Deus não vai te entregar um manual com todos os detalhes. Ele vai te dar uma palavra, e essa palavra é suficiente.
Abraão deixou tudo por causa de uma voz. E caminhou quilômetros, enfrentou desertos, venceu o tempo porque o cria em quem havia falado. Essa convicção é o que sustenta os dias difíceis, porque os dias difíceis virão. E se a sua fé estiver baseada em resultados visíveis, você vai desistir. Mas se ela estiver enraizada na voz que te chamou, então nada vai te parar, porque você não anda pelas circunstâncias. Anda pela certeza do invisível. Caminhar com Deus é como andar no escuro segurando a mão de alguém em quem você confia plenamente. Você não vê o caminho, mas sabe que está seguro porque conhece quem te guia. Essa é a diferença entre a fé genuína e a fé emocional. A fé emocional precisa de sinais a todo momento. A fé genuína precisa de presença. Quando você sente a presença de Deus, mesmo sem entender tudo, você segue. Mesmo sem ver a terra prometida, você avança. Mesmo sem ter todas as respostas, você permanece. Porque se a presença dele é a garantia mais alta que existe. Deus não está te pedindo para entender, está te pedindo para crer. Não está te cobrando sabedoria humana, está te convidando à dependência. E a maior marca de maturidade espiritual é essa: obedecer mesmo quando não entende, caminhar mesmo quando não vê, crer mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Porque fé não é a ausência de medo, é a escolha de seguir, apesar do medo. Foi assim com Abraão. E será assim com todo aquele que deseja viver uma história escrita por Deus e não pelos próprios cálculos. Você não precisa de um GPS, você precisa de convicção. Convicção de que Deus é bom, de que Ele é fiel, de que a sua palavra não falha, de que quem obedece mesmo no escuro será guiado até a luz. E essa convicção não se baseia em emoção, mas em revelação. Não se apoia em circunstâncias, mas em promessas eternas. Por isso, se você está em uma fase onde não enxerga o caminho, mas ouviu a voz, continue, caminhe, confie, porque o mesmo Deus que disse sai, é o Deus que prometeu, eu te mostrarei. Quando Abraão obedece ao chamado de Deus e parte rumo ao desconhecido, ele não encontra imediatamente a terra prometida. Ele encontra o deserto, um lugar sem muros, sem estrutura, sem referências visuais ou segurança aparente. Um lugar onde o chão é instável, o clima é extremo e a solidão parece gritar. Mas é também o lugar onde Deus fala mais alto. Porque o deserto, aos olhos do mundo, é sinônimo de escassez. Mas aos olhos da fé, o deserto é o útero do propósito. Foi no deserto que Abraão aprendeu a depender de Deus e não dos recursos. Foi lá que ele descobriu que a presença de Deus é suficiente, mesmo quando não há sombra, abrigo ou provisão visível. No deserto, ele não tinha muros, mas tinha direção. E isso era tudo o que ele precisava. A maioria das pessoas pensa que o deserto é um castigo, mas para quem obedece ao chamado de Deus, o deserto é transição, é laboratório, é fornalha onde o ouro da fé é purificado. Abraão não estava perdido, ele estava sendo conduzido. E essa diferença muda tudo, porque quando você caminha com Deus, até os lugares áridos têm propósito. Até o silêncio tem voz, até a espera tem direção. O deserto, que para muitos é fim, para os escolhidos é começo. É o lugar onde Deus retira os excessos, mata as dependências, confronta os ídolos interiores e revela a sua soberania. É ali que o pai da fé começa a ser formado. Não em palácios, mas em tendas. Não cercado de conforto, mas de perguntas. E é nessas perguntas que ele aprende a confiar mais na promessa do que na paisagem. Você pode estar hoje atravessando o seu próprio deserto e talvez esteja pensando que errou o caminho, que Deus te esqueceu, que algo deu errado. Mas lembre-se, Abraão também passou pelo deserto por obediência. O deserto não é sinal de abandono, é sinal de preparação. E quem foge do deserto, foge da formação.
porque é lá que Deus alinha o coração, trata as motivações e fortalece os pés para suportar o peso da promessa. Sem o deserto, Abraão não suportaria as esperas, as lutas internas, os testes de fé que ainda viriam. O deserto foi o lugar onde ele aprendeu a andar sem muros, sem sistemas, sem amuletos. Aprendeu a confiar na voz, a reconhecer a presença, a viver pela fé. No deserto, você não tem para onde correr, apenas para Deus. Não tem distrações, apenas confrontos. É ali que a carne grita e o espírito aprende a ouvir. É onde o silêncio ensina mais do que 1000 sermões. E é exatamente por isso que Deus nos leva até lá. Porque Ele sabe que os ambientes sem estrutura são os que mais revelam quem realmente somos. E também são os que mais revelam quem Ele realmente é. O Deus que apareceu a Abraão não era um Deus estático, preso a templos. Era um Deus que caminhava com ele entre as tendas, no vento seco do deserto, nas noites estreladas e nas madrugadas silenciosas. E essa presença sustentou Abraão mais do que qualquer muro o faria. Se hoje você está em um lugar onde nada parece sólido, onde tudo está sendo desconstruído, onde o chão parece areia movediça e o céu parece calado, não se desespere. Isso não é o fim, é o processo. É o lugar onde Deus está formando a versão de você que vai carregar a promessa. Não existe Canaã sem deserto. E não existe fé sem travessia. Abraão não foi definido pela terra que Deus prometeu, mas pelo caminho que ele percorreu até lá. E foi no deserto que ele se tornou íntimo do Deus que não falha, do Deus que guia mesmo quando a bússola natural enlouquece, do Deus que não dá muros, mas dá direção. Abraão obedeceu, saiu, caminhou, esperou, e o tempo passou. Anos, décadas. E a promessa não vinha. A terra ainda parecia distante. O filho não chegava. A palavra que o havia tirado de tudo começava a parecer um eco distante. E nesse lugar do quase, do ainda não, do talvez, a mente começa a ser atacada. O tempo começa a gritar mais alto que a fé. O cansaço começa a parecer justificável. E o maior inimigo da promessa se levanta. O medo de que nada mude. O medo de que tudo tenha sido em vão. O medo do retorno. Voltar para a terra de onde saiu. Voltar para os velhos hábitos. Voltar para a zona de conforto. Voltar para o que já foi rompido. Porque o tempo pode enfraquecer os pés, quando a alma não está ancorada na voz. Esse é um ponto crítico na jornada de quem caminha pela fé. Quando o tempo de Deus não acompanha o nosso, quando os anos passam e os sinais não aparecem, quando a espera adoece o coração, quando o invisível se torna peso. Foi assim com Abraão. Em muitos momentos ele fraquejou, tentou ajudar Deus, gerou Ismael. Teve medo, desceu ao Egito, mentiu, errou, porque o tempo o apertava. Mas mesmo assim, Deus não desistiu dele. Porque a fidelidade de Deus não está condicionada à perfeição de quem crê, mas à aliança que Ele mesmo firmou. Abraão não foi lembrado por nunca falhar, foi lembrado por nunca parar. Mesmo tropeçando, ele seguia. Mesmo cansado, ele caminhava. Porque no fundo do coração, ainda que vacilando, ele cria. Muitos hoje estão exatamente nesse lugar, entre a promessa que Deus fez e o tempo que parece interminável. Gente boa, gente obediente, gente que largou tudo, mas que agora olha ao redor e não vê os frutos, que escuta o silêncio de Deus e sente o peso dos dias, que começa a se perguntar: será que eu entendi certo? Será que não era melhor ter ficado onde eu estava? Será que valeu a pena obedecer? Essas perguntas são reais, são humanas, e Deus não se ofende com elas. Mas Ele responde com amor e firmeza: eu não me esqueço, eu sou fiel. Se eu disse, eu vou cumprir. Não desista no tempo da espera. O medo do retorno é traiçoeiro. Ele veste roupas de bom senso, de lógica, de autopreservação. Ele diz: volta. Pelo menos lá você sabia o que esperar. Pelo menos lá você tinha estabilidade.
Mas não se engane. O lugar de onde Deus te tirou nunca será melhor do que a promessa que Ele preparou. Voltar é rejeitar o processo. É abortar o que está sendo gestado. É negar o caminho porque ele ficou longo. Mas quem volta nunca verá o que estava prestes a nascer. Por isso, se você está cansado, descanse, mas não retroceda. Se está confuso, ore, mas não desista. Se está no escuro, continue, porque o tempo de Deus pode parecer demorado, mas é sempre exato. A fidelidade de Deus não falha. Ele não mente, ele não atrasa, ele não esquece. O que ele prometeu a Abraão, ele cumpriu. Mesmo que tenha levado tempo, mesmo que tenha exigido espera, mesmo que tenha vindo no último momento possível. Porque o que Deus constrói com processo permanece. Ele não entrega sementes para quem não suporta o tempo da raiz. Ele entrega colheita para quem persevera quando nada brota. O segredo não está em entender o tempo. Está em continuar confiando mesmo quando ele parece cruel. E nessa confiança silenciosa, Deus se move. Se hoje você sente que está prestes a desistir, ouça o Espírito. Não volte, não pare, não tema. Eu sou contigo. Eu ainda vou cumprir tudo o que te prometi. O tempo pode machucar, mas o cumprimento cura. A espera pode cansar, mas a chegada vale cada segundo. E quando tudo se cumprir, porque vai se cumprir, você vai entender que o tempo de Deus não te puniu, te preparou. A zona de conforto é um lugar silenciosamente perigoso. Ela não grita, não ameaça, não confronta. Ao contrário, ela te embala, ela te acomoda, ela te convence de que já que as coisas estão funcionando, não há necessidade de mudança. Ela te ensina a viver com menos do que Deus prometeu, e ainda assim se sentir abençoado. Mas a zona de conforto não é sinal de bênção. É muitas vezes o espaço onde a fé morre lentamente, onde os sonhos se congelam, onde o propósito se afoga em rotinas. E foi exatamente esse lugar que Deus exigiu que Abraão deixasse. Porque não há como viver a verdade da obediência sem confrontar a ilusão da segurança. Deus não chamou Abraão para uma vida funcional. Chamou para uma vida de impacto eterno. E para isso seria preciso abandonar tudo o que era estável, em nome de tudo o que era invisível. A obediência, ao contrário da zona de conforto, não é passiva. Ela exige movimento, exige confronto, exige fé viva e não fé cultural. A zona de conforto diz: fique onde está, porque aqui você tem controle. A obediência diz: vá, mesmo que você não tenha todas as respostas. E aqui está o ponto que separa os mornos dos ardentes. Os mornos preferem o que é previsível. Os ardentes preferem o que é eterno. E o eterno nunca nasce dentro do conforto. Ele nasce do chamado, da entrega, do renúncio, da dor e da certeza absoluta de que obedecer vale mais do que controlar. A zona de conforto é uma prisão pintada de liberdade. A obediência é uma estrada com espinhos, mas que leva direto ao céu. Quantas vezes já dissemos não a Deus porque estávamos bem demais onde estávamos, porque a igreja estava tranquila, o trabalho estável, os relacionamentos organizados. Quantas promessas foram abortadas porque a obediência parecia arriscada demais. Quantos destinos foram adiados porque preferimos seguir o que era lógico e não o que era divino. Abraão também poderia ter ficado em Ur ou em Harã, com sua casa, sua terra, sua herança. Ele tinha tudo o que um homem da época poderia desejar. Mas lhe faltava a eternidade. Lhe faltava o propósito. Lhe faltava o sim que mudaria gerações. E é por isso que Deus o tirou do confortável, para plantar nele o eterno. A verdade é que a obediência nem sempre é compreendida. Ela é solitária. Ela é dolorosa. Ela é cheia de incertezas. Mas é nela que habita o poder de Deus. Foi por obedecer que Abraão se tornou pai de multidões.
Foi por obedecer que ele viu milagres, que teve o nome mudado, que construiu altares, que recebeu visita de anjos, que ouviu Deus pessoalmente. Nada disso teria acontecido se ele tivesse ficado onde estava, e essa é a pergunta que precisa arder no nosso espírito. Quantos céus estamos perdendo porque escolhemos permanecer seguros na terra? A fé não se alimenta de garantias, ela se alimenta da voz de Deus. Se hoje você está dividido entre permanecer no que é confortável ou obedecer ao que Deus falou, lembre-se, o conforto pode até parecer vida, mas é obediência que traz presença. É obediência que ativa o céu. É obediência que move os anjos, que destrava destinos, que rompe ciclos. Deus não se impressiona com nossos planos bem estruturados. Ele se move quando vê um coração disposto a ir, mesmo sem saber para onde. A segurança verdadeira não está na zona de conforto. Está na presença de Deus. E a presença de Deus sempre habita o lugar da obediência. Por isso, se o Espírito está te inquietando, te chamando, te provocando a romper com o que é seguro, responda. Saia da margem, largue a estabilidade, dê passos na direção daquilo que só pode ser sustentado pela fé. Porque no fim da jornada, não serão os confortos que definirão sua história. Será o quanto você foi obediente. E é isso que Deus procura. Corações que preferem o eterno ao previsível, que preferem a presença ao controle, que preferem o vai de Deus ao fica da zona de conforto. Quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, ele não estava apenas mandando o patriarca abandonar algo. Ele estava abrindo uma porta, porque todo comando divino tem dois lados, o que é deixado e o que é acessado. E o que muitos não percebem é que o sair nunca é vazio. Ele é uma transição para o entrar. Por trás da ordem de rompimento existe uma convocação profunda. Sai do que é teu e entra no que é meu. O chamado de Deus nunca é apenas uma renúncia. Ele é um convite para um novo território, não apenas geográfico, mas espiritual, emocional e existencial. Quando Abraão obedeceu, ele não estava apenas deixando uma terra física, ele estava entrando em uma nova dimensão, a vontade perfeita, boa e agradável de Deus. A maioria das pessoas foca apenas na dor do que foi deixado para trás, na terra, na família, na história, no conforto. Mas não entende que Deus nunca tira algo sem ter algo infinitamente maior para entregar. A ordem de sair não era uma punição, era um caminho de acesso, porque a vontade de Deus só se revela quando o coração está livre dos apegos humanos. E isso exige fé, porque para entrar na vontade divina é preciso abandonar a própria. E esse é o ponto de ruptura mais profundo de qualquer jornada espiritual. Abrir mão daquilo que a gente planejou para viver aquilo que Deus sonhou. E nem sempre os dois coincidem. A vontade de Deus não é confortável, mas é perfeita. Não é previsível, mas é segura. Não é comum, mas é gloriosa. Abraão só conheceu os altares, os anjos, as promessas cumpridas e a intimidade com o Eterno, porque saiu do que era seu e entrou no que era de Deus. E esse é o movimento que cada um de nós é chamado a fazer. Sai da tua terra significa abandona tua zona de comando, abandona tuas certezas, abandona teus esquemas, porque a minha vontade só pode ser experimentada por quem tem mãos vazias e coração rendido. O problema é que muitos querem viver a vontade de Deus, mantendo o controle da própria vida, querem os frutos da obediência, mas sem pagar o preço da entrega. Querem entrar em Canaã, mas sem sair de Harã. E isso é impossível. Não há entrada sem saída. Não há vontade de Deus sem renúncia da própria. Quando você obedece e sai, Deus começa a te introduzir em territórios que você jamais imaginou. Ele muda a atmosfera.
Ele redefine os relacionamentos. Ele corrige a rota. Ele alinha o coração. E você começa a viver algo que não pode ser explicado, apenas testemunhado. Porque a vontade de Deus não se descreve, ela se vive. E quando você entra nela, mesmo sem entender tudo, você percebe. Era isso que minha alma sempre buscou. O vazio começa a ser preenchido. A inquietação é substituída por propósito. E mesmo que o caminho seja difícil, ele é cheio de sentido. Porque agora você não vive mais para agradar homens ou cumprir expectativas. Você vive para o centro da vontade de Deus. O entra na vontade divina é um mergulho profundo. Ele não acontece parcialmente. Deus não chama ninguém para meia obediência. Ele diz, sai e eu te mostrarei. E quem obedece, entra. Entra em paz onde havia caos. Entra em identidade onde havia confusão. Entra em promessa onde havia frustração. E esse entrar é transformador, não apenas no que acontece fora, mas no que é gerado dentro. Abraão entrou num caminho sem volta, e quanto mais andava, mais se tornava. Mais se parecida com o propósito, mais se alinhava ao céu, porque a vontade de Deus não apenas direciona, ela molda, ela transforma. Ela faz nascer algo eterno dentro de você. Por isso, se hoje você está ouvindo o Espírito sussurrar, sai. Entenda que há um convite oculto nesse comando. Deus está dizendo, entra no meu plano, entra no meu tempo, entra na minha dependência, entra no meu mover. E esse lugar é o único onde a sua alma vai respirar verdadeiramente. Sai da tua terra é o portal para um entra na minha vontade. E quem entra nesse lugar jamais quer voltar. A promessa de Deus para Abraão vinha com uma condição inegociável. Sai da tua terra, e eu te mostrarei. O verbo mostrar está diretamente vinculado ao verbo sair. Deus não revelou o que tinha preparado antes da obediência. Ele não descreveu a terra, nem mostrou imagens, nem ofereceu provas. Ele lançou um chamado e esperou um movimento. Esse é o princípio espiritual que ainda governa os céus. O te mostrarei só se ativa após o sai ser cumprido. Muitos querem a revelação, mas recusam a obediência. Querem ver o próximo passo, mas continuam paralisados no lugar da conveniência. Só que no reino de Deus, revelação não precede obediência. Ela é consequência direta dela. É por isso que tantas pessoas estão frustradas espiritualmente. Elas dizem, Deus não fala mais comigo. Deus não me mostra nada novo. Deus parece distante. Mas a verdade é que Deus só revela mais para quem obedece o que Ele já disse. Se você ainda não respondeu ao sai que Deus te deu, seja ele geográfico, emocional, relacional, espiritual, então o te mostrarei está retido. Porque o céu não libera destinos para quem se recusa a sair do ponto de partida. A revelação de Deus caminha com aqueles que caminham com Ele. E isso exige fé. Porque o sai é sempre difícil. Ele confronta. Ele exige desapego. Ele dói. Mas ele é o único caminho para o te mostrarei. Abraão não teve uma visão celestial da terra prometida. Ele teve uma voz e confiou nela. Ele não viu Canaã antes de deixar Harã. Ele largou tudo. E só depois os olhos espirituais começaram a se abrir. Porque Deus trabalha assim. Ele testa a obediência antes de liberar a visão. E esse é o ponto que separa os que vivem pela fé dos que apenas acreditam intelectualmente. Os que obedecem, veem. Os que questionam sem parar, continuam cegos. Deus não se limita aos nossos prazos, dúvidas ou argumentos. Ele continua esperando um sim que mude a rota. Um sim que destrave o te mostrarei. Porque quem não obedece ao primeiro comando nunca acessa a profundidade da revelação. É por isso que tantas pessoas vivem rodeando as mesmas montanhas espirituais. Estão sempre voltando ao mesmo ponto, orando pelos mesmos temas, sonhando com as mesmas promessas, mas sem progresso, porque ainda não saíram.
Estão como o povo no deserto, andando em círculos ao redor de um comando ignorado. Mas o céu só se abre para quem rompe, para quem larga, para quem ousa dar o primeiro passo mesmo sem ver o segundo. Se você quer ver a terra, precisa sair da sua. Se quer viver o plano, precisa abandonar o seu. Se quer o te mostrarei, precisa responder ao sai com toda a alma. O te mostrarei é uma promessa de direção divina, mas só se cumpre para os que confiam mais na voz do que nos olhos. Porque a fé verdadeira não pede garantias, pede presença. Não exige provas, exige sensibilidade ao Espírito. E é isso que Abraão nos ensina. Deus só mostra a terra para os que estão caminhando. Só revela o plano para os que já romperam com o passado. Só concede visão celestial para os que se desapegaram da estrutura humana. A ordem de Deus ainda ecoa. Sai, e eu te mostrarei. Mas esse eco só vira realidade na vida de quem obedece. Hoje, o Espírito te pergunta com profundidade: qual sai você ainda não respondeu? Qual comando você guardou na gaveta? Qual direção ignorada está bloqueando o te mostrarei que você tanto espera? Porque Deus ainda fala, Deus ainda guia, Deus ainda revela. Mas Ele não pula etapas, a obediência continua sendo a chave. E quem tiver coragem de obedecer vai ver com os olhos da fé o que ninguém imaginava. Vai acessar lugares espirituais que só se abrem para os que dizem: Senhor, eu saio. Mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem saber, eu caminho. E para esses, Deus mostra. Um dos maiores equívocos espirituais do nosso tempo é pensar que o chamado de Deus sempre nos conduzirá a lugares confortáveis, a caminhos suaves, a destinos de paz visível e recompensas imediatas. Mas a história de Abraão e de praticamente todos os grandes homens e mulheres usados por Deus desmente essa ideia. Deus não chama para o que é fácil, Deus chama para o que é cheio de propósito. E propósito, por definição, exige renúncia, exige confronto, exige coragem para deixar o que é simples e entrar no que é eterno. A terra para onde Abraão foi não era fácil. Ela era desconhecida, cheia de desafios, habitada por povos hostis, repleta de incertezas. Mas era a terra do propósito, era o lugar onde a promessa germinaria, e isso era tudo o que importava. Deus não está preocupado em nos colocar no caminho mais confortável. Ele está interessado em nos posicionar no centro da sua vontade. E esse centro quase nunca é o mais fácil, porque o fácil raramente produz transformação. O fácil acomoda, adormece, enfraquece. Já o propósito exige quebras, faz nascer nova identidade, revela dons ocultos, constrói uma intimidade com Deus que o conforto jamais permitiria. Foi no meio do incômodo, do deserto, da espera, das provações, que Abraão conheceu mais profundamente quem era o Deus que o havia chamado. O propósito de Deus não é apenas te levar para um novo lugar geográfico. É te transformar em alguém que reflete o céu na terra. Por isso, se você acha que está no caminho errado, só porque está difícil, reveja sua percepção. Dificuldade não é sinal de ausência de propósito. Muitas vezes é exatamente o oposto. A prova de que você está no lugar certo. Porque o inimigo não investe em terrenos estéreis. Ele ataca com mais força quando você se aproxima da promessa. E o Espírito Santo não te fortalece no vazio, ele te sustenta no meio da batalha. O caminho de Abraão foi cheio de testes, fome, guerra, longas jornadas, erros pessoais. Mas foi também um caminho pavimentado pela presença de Deus. Ele construiu altares em meio ao deserto. Ele ouviu a voz de Deus entre os conflitos. Ele foi chamado de amigo de Deus. Não em um palácio, mas numa tenda. A nossa geração precisa parar de associar facilidade com aprovação divina. Nem todo atalho é livramento, e nem todo desvio difícil é ataque. Às vezes, o caminho mais duro é o exato lugar onde Deus está nos refinando.
porque o ouro não brilha sem fogo, e a fé não se fortalece sem resistência. Se for fácil demais, talvez seja superficial. Mas se estiver doendo, for exigente, estiver testando seus limites, então provavelmente é onde o céu está te formando. Deus não prometeu facilidade. Ele prometeu estar presente. Ele não garantiu ausência de lutas. Ele garantiu propósito em cada passo. E o propósito é o que te sustenta quando as emoções oscilam. É o que te faz continuar quando o coração quer parar. É o que te ancora quando a lógica diz que você devia desistir. Porque quem sabe que está cumprindo um propósito maior, não negocia com o medo, não se rende ao cansaço, não volta para o Egito emocional, porque a alma já entendeu. Fácil é pouco, eu quero é eterno. E o eterno sempre custará tudo, mas também trará frutos que permanecerão para sempre. Então, se hoje o caminho está apertado, mas a voz de Deus continua firme dentro de você, saiba, você está onde deveria estar. Deus não te chamou para te facilitar a vida. Ele te chamou para te dar sentido, missão, legado. E isso é maior do que qualquer conforto temporário. O propósito de Deus é o destino mais poderoso que você pode viver. E quem escolhe caminhar por ele, mesmo que em lágrimas, colherá em glória. Quando falamos sobre fé, é comum romantizarmos seus resultados. Milagres, portas abertas, promessas cumpridas, histórias marcantes. Mas esquecemos que por trás de cada testemunho existe um preço. E esse preço, muitas vezes, é alto. A fé não é um atalho para facilidades. A fé é uma decisão radical de confiar em Deus quando tudo parece contrário, quando o tempo se alonga, quando os sinais somem e o mundo diz que é loucura continuar. A fé verdadeira tem um custo, e Abraão pagou esse preço. Ele abriu mão da terra, da história, da família, da estabilidade, da lógica humana. Ele enfrentou desertos, guerras, anos de silêncio, dúvidas internas, esperas prolongadas, obediências dolorosas, como quando Deus lhe pede o próprio filho. Mas mesmo assim, Abraão permaneceu, porque a fé que persevera sempre carrega dentro de si a convicção de que o fruto da promessa vale cada dor da caminhada. Não há fé sem entrega, não há fé sem renúncia. Não há fé sem cruz. E toda vez que você decide obedecer a Deus em um nível mais profundo, uma nova camada da sua carne precisa morrer. É o orgulho que cai, é o controle que se dissolve, é o ego que se submete. Porque fé não é apenas acreditar em Deus, é depender dele completamente. E essa dependência vai te custar autonomia, vai te custar conforto, vai te custar a admiração dos outros. Talvez te custe relacionamentos, oportunidades, portas aparentemente boas, porque a fé real não negocia com conveniências. Ela escolhe a verdade, ainda que seja custosa. Ela escolhe a voz de Deus, ainda que o mundo inteiro diga que não faz sentido. E essa escolha, repetida diariamente, vai te aproximando da promessa, mesmo quando ela parece distante. O fruto da promessa, porém, não é apenas o cumprimento literal do que Deus disse, é o que ela gera dentro de você. Abraão recebeu Isaque, sim, mas muito antes disso, ele recebeu uma identidade nova, um nome novo, uma história escrita pelo próprio Deus. A fé o transformou de um homem comum em um referencial eterno. Ele não se tornou pai de nações apenas porque teve um filho. Ele se tornou pai de nações porque foi fiel no invisível, constante no incerto e obediente no impossível. Esse é o fruto eterno da promessa. Não é só o que você recebe, é o que você se torna. A promessa molda, refina, fortalece. E quando se cumpre, ela te encontra mais parecido com o céu do que com a tua versão antiga. Você pode estar hoje vivendo o preço, sentindo a dor da espera, o cansaço da jornada, a solidão de quem escolheu obedecer, mas ouça isso com o Espírito.
Deus não é injusto para esquecer de cada passo que você deu em fé. Ele viu suas noites em lágrimas. Ele viu os sims que você disse quando ninguém entendia. Ele viu você continuar mesmo sem forças. Ele viu o teu altar construído no silêncio. E ele vai honrar, porque tudo que nasce da fé carrega em si a semente da eternidade. O que Deus prometeu, ele vai cumprir. Mas mais do que isso, ele vai fazer com que a promessa se torne apenas a consequência visível de uma fidelidade invisível que você construiu dia após dia. A fé vai te custar tudo, mas te dará tudo o que realmente importa. Vai tirar o raso para te dar profundidade. Vai tirar o provisório para te dar o eterno. Vai desconstruir o teu nome para estabelecer o nome dele através de você. E isso não é uma troca, é um milagre. O milagre da transformação, da intimidade com Deus. Da vida vivida com propósito, não com performance. Porque no fim, o que mais importa não é o que você conquistou com a fé, mas quem você se tornou por causa dela. Não tema o preço. Tema viver uma vida onde a fé nunca foi exigida. Tema permanecer no controle, no conforto, no previsível e perder o extraordinário que Deus preparou para os que se lançam. O fruto da promessa não é passageiro. Ele marca gerações. Ele transforma famílias. Ele reverbera no céu. E você, que está pagando esse preço hoje, vai colher, vai viver, vai testemunhar, porque quem obedece jamais termina de mãos vazias. A história de Abraão não é um conto isolado no passado. Ela é um espelho vivo, uma convocação que continua ecoando através dos séculos, porque o Deus que chamou Abraão não mudou. Ele continua chamando. Continua dizendo, sai da tua terra. Para homens e mulheres comuns, em diferentes partes do mundo, com diferentes histórias, mas com um mesmo destino: viver o propósito eterno. E talvez, nesse exato momento, esse chamado esteja reverberando dentro de você. Não com palavras audíveis, mas com inquietações na alma, com pressões internas, com sinais sutis que você tentou ignorar, mas que se recusam a desaparecer. Porque quando Deus chama, o Espírito ouve. E mesmo que a mente resista, o coração sabe. É hora de sair. Sair da terra é sair do automático, é romper com narrativas que te mantinham preso, é encerrar ciclos que já se tornaram cárceres, é dar um passo sem chão visível, é obedecer por amor e não por garantias. O chamado de Deus nunca foi genérico, ele é pessoal, direto, cirúrgico. Ele te chama pelo nome, ele fala com a tua história, ele conhece teus medos, tuas desculpas, tuas limitações. Mas mesmo assim, ele chama. Porque o chamado não é sobre tua capacidade, é sobre tua disposição. Deus não escolheu Abraão porque ele era perfeito. Deus o escolheu porque ele estava disposto a obedecer, e esse mesmo critério continua valendo. Deus está chamando corações dispostos, gente que diga sim, mesmo sem saber como será o amanhã. Gente que troque o conforto pela presença, o controle pela confiança, a lógica pela fé. Talvez você ache que não está pronto, que tem muitos erros, que já perdeu tempo demais. Mas olhe para Abraão. Ele também não era jovem quando foi chamado. Ele também tinha falhas. Também cometeu erros no caminho. Mas a diferença é que ele não parou. Ele não desistiu. Ele não voltou atrás. E por isso, Deus cumpriu tudo o que prometeu. Se você está ouvindo o chamado agora, não ignore. Não racionalize. Não adie. Porque há uma terra prometida que só será revelada depois da tua obediência. Há um te mostrarei reservado para os que dizem sim agora. Há um plano maior, profundo, eterno, que só será acessado por aqueles que ousarem deixar a terra da conveniência. O Deus que tirou Abraão do meio dos seus e o transformou em pai de nações é o mesmo que hoje quer transformar a tua jornada.
Ele quer te levar além da tua profissão, da tua história familiar, dos teus limites humanos. Ele quer te usar como canal de promessa para outros, como testemunho vivo de que a fé vale a pena, como alguém que não viveu para si, mas para o propósito. E tudo isso começa com uma simples resposta, uma frase, uma decisão, um passo. Sim, Senhor, eu saio, eu vou, eu confio. É esse sim que muda o mundo. Hoje o céu te chama, o Espírito te cutuca, a presença de Deus te rodeia. E a pergunta paira sobre a tua alma. Você está disposto a sair da tua terra para viver o que Deus planejou? Está pronto para soltar o controle e entrar na dependência? Está disponível para ver com os olhos da fé o que a lógica nunca mostraria? Porque se estiver, então prepare-se, porque o Deus que chamou Abraão é o mesmo que está diante de você agora. E ele está dizendo, sai e eu te mostrarei. E se você obedecer, essa não será apenas mais uma história bíblica, será a tua história, viva, intensa, cheia de eternidade.